e a menos enchentes. E o que é preciso é que estejamos cá e que estamos a nossa parte. Então, boa tarde a todos. Está ligado? Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a editora Publicações Maitreya vem à Feira do Livro de Lisboa fazer este lançamento, porque é a primeira vez que fazemos a Feira do Livro de Lisboa e eu espero que seja o início de muitas outras feiras. Eu não conhecia o autor, foi-me apresentado por Rui, do Fundão, e este trabalho, por visto, estava preparado há muitos anos. Para quem não conhece Publicações Maitreya, isto funciona de maneira completamente diferente de todas as outras editoras. E, portanto, eu senti, independentemente do risco que seria ou não um investimento, senti que era hora de editar este livro. E, portanto, vamos editar este, que será o princípio ou o abrir de caminho para um outro que eu espero ter possibilidades económicas de vir a editar. Portanto, penso que a minha parte fica feita. O meu agradecimento à APEL por todo o esforço, por proporcionar a todos nós realizar esta Feira do Livro, apesar dos investimentos tão elevados que isto tudo implica, mas que é a oportunidade de todos nós podermos mostrar ao público em geral tudo quanto editamos e quanto fazemos. E é com muito gosto que vamos hoje fazer o lançamento do Convite Portugal e, portanto, eu desejo ao autor que continue a ser fiel a si mesmo, a ir contra a corrente de tudo aquilo que é normal. Desejo a ele os maiores sucessos e também à venda deste livro, que ajudará certamente outros que também sejam aí para editar, bons como todos os outros que têm editado. Então, o meu agradecimento a todos, o meu agradecimento ao Rui, o meu agradecimento ao Sr. Fernando e passo então a palavra ao Sr. Fernando, que certamente terá algumas coisas muito boas, muito bonitas a dizer-nos. Muito obrigada. Eu queria focar aqui 3 pontos. Eu não vou referir especificamente só a este livro, mas ao conjunto de livro de campo comunitário, que aqui é praticamente só um prémio. Eu queria focar 3 pontos fundamentais, que é a definição dos paradigmas essenciais, porque os paradigmas são fundamentais, digamos, como uma espécie de estrutura genética do movimento, seja no pensamento, seja no desenvolvimento de um ser qualquer. Normalmente não se define o conceito de paradigma, fala-se dele, mas não se define. Também é difícil definir o conceito. Podemos falar num modelo, num padrão, mas eu gosto mais de ir buscar o conceito de estrutura epistemológica, porque define toda a dinâmica de desenvolvimento de um determinado processo e, digamos, de algum modo, marca-lhe o princípio e marca-lhe também o fim, né? Porque leva esse estado de desenvolvimento até um determinado ponto, a partir do qual ele perde a operacionalidade. Nós vemos isso na sociedade, por exemplo, no desenvolvimento do conhecimento científico desde o século XVI até, pelo menos, meados do século XX, em que há um paradigma fundamental que se estrutura a partir do Renascimento, e que pode-se definir basicamente numa linha. A lei é sempre exterior ao sistema. Em todo o quadro de desenvolvimento, do conhecimento e da ciência, e até da organização política e até da concepção religiosa, o conceito dominante em toda a ciência, desde o século XVI até meados do século XX, é sempre a lei ex machina, a lei é exterior ao sistema. Um segundo ponto, depois, que eu queria focar era tentar enquadrar a teoria de campo comunitário, digamos assim, no processo histórico. A teoria de campo comunitário, de algum modo, nasce na convergência entre um movimento da tradição esotérica, dos conhecimentos da tradição esotérica, que estão patentes na antiga filosofia chinesa, na teosofia, na cabala, na alquimia, e que, a partir de
certa altura, esse conhecimento que era só transmitido através de símbolos ou através das iniciações chamadas de boca à orelha, começa a aproximar-se e a densificar-se, digamos assim, e a aproximar-se a uma formalização científica. Nessa dinâmica pontifica, por exemplo, uma pessoa como Goethe, que no Fausto, embora o Fausto seja ainda um poema, já é quase uma teoria. Há ali já um processo aliás, do próprio Fausto se dizia, do próprio Goethe se dizia, que ele tentava por estudar a natureza à procura da técnica da natureza. Eu acho que esse movimento culmina naturalmente como um movimento militar que de algum modo cientifica o saber iniciado por saber que era bem parte da tradição esotérica. Mas só isso seria unilateral. Seria unilateral. Porque tudo aquilo que existe na natureza é filho de um pai e de uma mãe. É filho de um movimento descendente, que é masculino, independentemente de ser protagonizado por uma pessoa que seja homem ou mulher, isso não interessa nada para o caso. Portanto, sempre que uma força é descendente e fecundante, ela assume o caráter masculino. Portanto, seria unilateral se isto fosse só a cientificação, digamos assim, do saber esotérico. Acontece que, a partir de meados do século XX, começa-se também na ciência oficial, na ciência académica, se começa a pôr em questão os paradigmas fundamentais, o paradigma fundamental que vinha do século XVI. Eu posso citar aqui, por exemplo, a descoberta não é o caso, por exemplo, da relatividade de Einstein, que é muito cantado, mas que ele ainda está absolutamente dentro do quadro da estrutura epistemológica da ciência clássica. Basta dizer que o paradigma fundamental ainda a essência da relatividade ainda obedece ao paradigma que vem do século XVI. Por exemplo, quando se diz que tudo é relativo menos este tudo, está a ver, o tudo está fora do conjunto. A própria relatividade se apoia num suposto absoluto, que na realidade é só um marco e só uma fronteira de mudança de estado da matéria. Por isso que ele ainda apresenta como um absoluto, baseia uma relatividade num absoluto, está a ver, ainda está dentro do quadro epistemológico do século XVI. Mas há descobertas, a partir de meados do século XX, que já começam a pôr em causa essa estrutura. E temos, por exemplo, a descoberta, por exemplo, da dupla hélice da molécula ADN. Até, inclusive, rompe já com o conceito de órbita. Na realidade, não há órbitas na natureza. Há um movimento espiral que obedece a determinadas leis, mas não existem órbitas. Mas, por exemplo, em Niels Bohr, por exemplo, na mecânica quântica, já em pleno século XX, ainda se vai buscar o conceito de órbita para por exemplo, os movimentos dos eletrões no átomo. Mas, na realidade, o que é um movimento espiral. Ora bem, no século XX, há, portanto, uma série de autores que já começam a questionar esse paradigma fundamental da ciência do século XVI ao século XX. Refiro, por exemplo, a esta descoberta científica, mas refiro, por exemplo, a outros autores. Por exemplo, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin já vê a evolução com uma imagem, por exemplo, de uma pinha, em que ele vê o desenvolvimento, desenvolve-se uma escama, chega a um determinado ponto, a um determinado clímax, e ela tem que voltar outra vez ao centro. Né? Isso já indicia que o movimento é um movimento pedomórfico. Mas se formos, por exemplo, Arthur Koestler, num livrinho que eu gostei muito, por exemplo, que é O Fantasma da Máquina, ele aí já formaliza o conceito de pedomorfose. Já começamos a ver como ele põe em causa, por exemplo, a ideia de evolução que está, por exemplo, ainda em Karl Marx, né? O desenvolvimento quantitativo depois da sua transformação qualitativa. Ele acha que, por exemplo, na sua investigação, ele descobre, por exemplo, que o embrião do macaco é mais parecido com o ser humano do que o macaco adulto. Isso significa que o processo evolutivo é pedomórfico, passa através da criança. Há um crescer, há um voltar atrás, para depois partir em nova direção. Ainda em meados do século XX, por exemplo, Piaget, os estados de desenvolvimento da criança, que são extrapoláveis para estádios de desenvolvimento da filogênese,
o homem também num determinado estado. A sociedade também é egocêntrica. Pois temos, por exemplo, como Karl Marx passa, por exemplo, na história do egocentrismo para a classe, coloca a classe no centro da explicação da sociedade. Isso é uma dinâmica. Não é? E depois, na teoria do campo minoritário, coloca-se, resolve-se, aliás, um dos sonhos de Karl Marx, que era ver um dia as ciências humanas integradas nas ciências da natureza. Isso só é possível quando se compreende já a sociedade como um todo e se esbate a contradição sociedade-natureza. Por exemplo, Edgar Morin é um paradigma perdido. Ele já define qual é o grande problema da civilização ocidental, o tal paradigma, a ciência, a lei exterior ao sistema. Ele vê isso como um grande problema da ciência ocidental, da ciência oficial, digamos assim. E no fim do livro ele acaba apelando à necessidade de uma nova ciência. Ora bem, a teoria do campo minoritário, portanto, vem ao encontro desta necessidade, coloca-se num ponto de convergência entre o movimento que há na ciência, no sentido da ultrapassagem do paradigma que foi fundamental desde o século XVI até o século XX e faz a convergência com o saber da tradição esotérica que se vai cristalizando no sentido de se formalizar como uma ciência. Então, há um paradigma fundamental que se define na teoria do campo minoritário e que faz uma ruptura total com todo o quadro civilizacional anterior. Define um novo paradigma como a lei é consubstancial ao sistema. Isto é um novo ponto de partida. E se nós pensarmos, o que é que muda? O que é que muda na sociedade? O que é que muda ao passar e chama a atenção para pensarmos em termos de estrutura genética, portanto, o princípio do desenvolvimento do novo ser, ou do novo quadro de pensamento. O que é que muda ao mudar um simples paradigma que se pode definir numa só linha? Passar do entendimento das coisas como a lei sempre exterior ao sistema, isto é, a lei que regula o sistema nunca se integra no próprio sistema. E isto informa uma concepção mecanicista da vida, seja em ciência, seja em política, seja em religião. Muda tudo. Quando se passa deste paradigma, a lei exterior ao sistema, para a lei consubstancial ao sistema, muda tudo. Por exemplo, em termos de religião, o próprio conceito de Deus se altera. Há um conceito mecanicista de Deus em que o Deus é apreendido como uma espécie de relojoeiro, que dá a corda ao universo, mas que ele próprio se não consubstancializa no universo. Se pensarmos em termos de racionalidade orgânica, se pensarmos em termos de paradigma, lei consubstancial ao sistema, o próprio conceito de Deus se torna cognoscível, a própria divindade se torna cognoscível pelo desenvolvimento do nosso próprio ser e pelo desenvolvimento do conhecimento das próprias leis da natureza. A sociedade pode finalmente resolver o problema ecológico. A ciência pode ajudar a resolver o problema ecológico se integrar este paradigma. Porque ao alterar este paradigma, nós passamos a harmonizar a nossa vida com a natureza a todos os títulos. E a ciência, quase sem querer, a investigação passa de um espartilhamento quase esquizofrénico, em que se estudam fatias da realidade. Estuda-se a natureza como uma espécie de fatias da realidade. Aqui está a química, ali está a física, aqui está uma estrela, ali está um planeta, ali está uma galáxia. Em termos de racionalidade orgânica, passa-se a fazer o estudo da natureza em toda... Porque não há muralhas da China na natureza. Não há nenhuma muralha, por exemplo, entre o mineral, o vegetal e o animal e o reino nominal. Não há nenhuma muralha da China. Há uma passagem que a ciência neste momento não conhece, mas que se faz através dos corpos subtis, por exemplo. Enquanto estávamos subjugados ao paradigma mecanicista, nós não podíamos integrar, por exemplo, o estudo dos corpos subtis na ciência, na investigação.
Porquê? Porque o mundo parava nos 300 mil km por segundo. A partir do momento em que nós entendemos o mundo numa perspectiva integrada, numa perspectiva orgânica, nós trazemos para dentro do estudo da ciência os outros 95% do universo que a ciência não conhece. Porque os físicos honestos dizem assim, os físicos falam como se conhecessem todo o universo, mas aqueles que são honestos dizem assim, mas o universo que nós conhecemos é só 5%. Isso é sabido. Porquê? Porque o mundo da ciência oficial para nos 300 mil km por segundo. Aquilo que se passa nos 300 km por segundo é só uma mudança de estado da matéria. Mas isso só é possível de trazer à investigação se nós mudarmos os paradigmas de base, porque o paradigma tem uma potencialidade genética e tudo o que ultrapassa essa potencialidade, as pessoas por isso simplesmente passam a leste. Quando uma pessoa não é capaz de integrar uma informação, essa informação é como se não existisse. Portanto, hoje há muitas pessoas a falar de determinados assuntos que se dão conta de que essas coisas existem, mas depois isso não pode ser integrado na ciência. Porquê? Porque a ciência não tem capacidade operatória para fazer a integração. E quem dá a capacidade operatória para a ciência fazer essa integração são os ditos paradigmas, são a estrutura genética. Porque todo o ser, quando se desenvolve, vai à procura de energia e informação para se fazer carne, digamos assim. Nós temos aqui uma estrutura genética. Uma criança que está em formação, seja o que for, né? Ele, para se fazer carne, para se fazer adulto, ele tem que ir à procura de informação para se construir. Mas ele só pode ir à procura da informação e só consegue aceitar aquela que é capaz de aceitar. Aquela que ele não for capaz de aceitar é como se não existisse. Quando nós muitas vezes vemos os cientistas académicos dizerem assim, mas essa coisa não existe. Pessoas que falam, por exemplo, falam na vida depois da morte, falam nisso, falam naquilo, e eu dizia, mas isso não existe. Mas não existe porquê? Porque no paradigma fundamental da ciência não há operacionalidade, não há potencialidade para integrar isso. É por isso que eu entendo a teoria de campo prioritário. Não é um fim em si mesma, é um instrumento. Mas é um instrumento fundamental. Para quê? Ainda há pouco estava aqui a conversar com uma senhora que estava ali, estava a falar da sua espiritualidade e estava a dizer assim, neste momento já há muita gente, mas eu dizia-lhe assim, mas isso não é suficiente. Não é suficiente que 90% da população, por exemplo, esteja virada para um determinado ponto. Porque se os centros de controle estiverem nos outros 10%, são os outros 10% que controlam a sociedade. E não adianta, não adianta que seja... Por exemplo, nós vemos, por exemplo, neste momento, por exemplo, as últimas eleições, se contarmos votos nulos, brancos, etc., foram mais de 60% de pessoas que não votaram. Mas isto não altera o sistema. Mesmo que seja 90%, não adianta. Não adianta porquê? Porque o paradigma está lá. É o paradigma mecanicista. O paradigma mecanicista determina, por exemplo, que em política, não é, haja uma classe que não faz parte do sistema. Está fora do sistema. Por exemplo, a classe política é extra-sistema. Ela não está integrada no sistema. Ela diz assim, votem em mim, porque depois eu faço. Não é? Em termos de racionalidade orgânica, ninguém diz a outra pessoa, votem em mim, que depois eu faço. Não, nós fazemos. É a sociedade que faz. A sociedade hoje está toda estruturada, horizontal e verticalmente. A sociedade hoje já nem precisa de uma classe política. Ela pode se organizar muito mais adequadamente e mais perfeitamente se não houver uma classe política, que aliás só prejudica a estrutura social. Mas isto não é propriamente o discurso político. Mas podemos, em religião, por exemplo, uma pessoa, quando pensa em termos de paradigma mecanicista, ou seja, a lei exterior ao sistema, por exemplo, se pensar assim, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, o que é que essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa assim, estamos à espera de alguém que venha de fora e que seja um Cristo para nós, para nos ajudar. Mas se uma pessoa pensar em termos de racionalidade orgânica, se pensar em termos de paradigma orgânico, ou seja, a lei é consubstancial ao sistema, o que é que essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa assim, Cristo vem pelo interior de mim mesmo, não é? Porque passa logo automaticamente de um plano exotérico para um plano interior esotérico. Passa logo, o Cristo vem através da minha própria cristificação, não é? A segunda vinda, aliás, a segunda vinda de Cristo deu-se logo 50 dias depois de supostamente ter ascendido ao céu, não é? Vem por intermédio e vem todos os dias. A cada pessoa que ela própria se eleva e se cristifica, não é?
Mas para isso é muito importante esta alteração de paradigma. Ora bem, a teoria do campo unitário não é um fim em si mesmo. Eu próprio defino como um ovo que perspectiva depois um processo, uma dinâmica, uma mudança na sociedade. Mas uma mudança a todos os níveis. Eu já falei na religião, falei na política, mas na ciência em geral. Não é possível, por exemplo, não é possível no quadro desta ciência que ainda existe, resolver o problema ecológico. É absolutamente impossível. Porquê? Porque a natureza é orgânica e não cabe dentro de estruturas mecânicas. Não é possível. Não é possível resolver o problema ecológico. Sem alteração de paradigma, não é possível resolver o problema ecológico. Nunca será possível. De vez em quando dizemos assim, mas agora descobriu-se isto e agora é que vai ser. Mas depois não vai ser. Por exemplo, descobriu-se a energia atómica, agora é que vai ser ecológico, mas depois não é. Nunca é. Porquê? Porque é esta mentalidade. Só mudando, só quando as pessoas mudam efetivamente o paradigma é que se coloca perante isto a todos os níveis. Até o próprio conceito de liberdade se altera. Por exemplo, uma pessoa com o conceito de liberdade num quadro mecanicista apreende-se o conceito de liberdade no sentido de permissibilidade, nunca no sentido do desenvolvimento do ser. Mas a verdadeira liberdade só existe da dependência do desenvolvimento do ser. Ninguém pode chegar à liberdade se não desenvolver o próprio ser. Por exemplo, um macaco não pode ter a liberdade humana. Porquê? Porque o macaco está preso a determinismos biológicos. O próprio homem, quando regride, ele próprio perde essa liberdade. Quando usa a liberdade num sentido de permissibilidade, perde a liberdade e acaba por ser escravo dos determinismos biológicos, porque ele vai se animalizar automaticamente. E é isso que está a acontecer, por exemplo, na Europa, uma animalização geral da sociedade, que conduz à perda da liberdade, conduz novamente ao determinismo biológico, porque a verdadeira libertação é a libertação do determinismo biológico. Isto leva-nos muito longe. Por exemplo, esse determinismo biológico é determinado pelo peso da estrutura genética. Se ela for muito excessiva, por exemplo, ela coarta a liberdade. Por exemplo, uma formiga tem que ser formiga. Porquê? Porque toda a sua vida está codificada na estrutura genética. Ela não pode evoluir, não sai dali, a não ser ao longo de milhões de anos. Mas um homem pode evoluir. Porquê? Porque a estrutura genética perde peso no conjunto. E ao perder peso, permite que haja uma libertação de horizontes. Não é? Se nós extrapolarmos daqui, por exemplo, para a política, percebemos automaticamente porque é que os povos muçulmanos não podem evoluir. Porque a sua vida está toda codificada num determinado texto. Não é? Mas até podemos extrapolar mais longe e ver, por exemplo, porque é que há povos que têm uma dinâmica de desenvolvimento e são reformistas e nunca precisam de fazer revoluções, e porque é que em Portugal, para se mudar, é sempre preciso fazer uma revolução. Por exemplo, na Inglaterra não é preciso. Porquê? Porque os povos que têm uma mentalidade genuinamente democrática são povos que ou não têm Constituição nenhuma, ou têm uma Constituição muito minúscula, isto é, que permite liberdade para as pessoas depois se desenvolverem ulterior. Quando um povo tem uma Constituição, por exemplo, que seja muito grande, por simples facto de ser grande, já funciona como uma espécie de estrutura genética que impede depois o progresso, porque limita, porque toda a estrutura genética, seja em política, seja em religião, seja na ciência, limita. Ela no princípio lança o desenvolvimento do ser, projeta o desenvolvimento do pensamento. E não há dúvida nenhuma, porque eu não estou aqui a desdenhar da estrutura epistemológica do século XVI, porque foi muito importante. Não é? Agora tem que se mudar. Mas na altura foi muito importante. Ela lançou 4 séculos de história. Ela lançou uma civilização extraordinária. Ela lançou a Europa. E fez com que a Europa depois se abrisse a todo o mundo. E com todos os defeitos também inerentes, não é? A uma influência extraordinária em todo o mundo. Mas essa estrutura genética marcou o lugar da morte. Porque uma estrutura genética determina. Isto só vai daqui até ali, porque ao se desenrolar e ao atingir o limite das suas potencialidades, há novamente um encaminhar para a morte. Não é? Que é o que acontece, seja com o nosso próprio desenvolvimento, seja com o desenvolvimento de todas as estruturas, sejam estrelas, sejam planetas, sejam pessoas, não importa. A estrutura genética, o quadro paradigmático fundamental, ao impulsionar o desenvolvimento até um determinado ponto, marca também o lugar da viragem, o lugar da morte.
Portanto, essa estrutura genética, digamos assim, esse paradigma fundamental, a lei exterior ao sistema, que vem sobretudo desde o tempo de Descartes, e que informou todo o desenvolvimento da sociedade europeia e de toda a ciência, nomeadamente, e também o pensamento religioso, político, etc., até ao século XX, realmente tinha um fim. E esse fim deu-se mais ou menos em meados do século XX, quando, eu repito, começaram a aparecer realmente autores a pôr em causa esse paradigma e digamos assim, a colocar a sociedade com um copo vazio, digamos assim. O copo vazio é um copo que, porque quando nós pensamos que sabemos tudo, não aceitamos nada. Quando nós começamos a destruturar-nos e ficar, digamos assim, receptivos à mudança, é quando deixamos de acreditar numa série de coisas que antes tínhamos como absolutamente certas, não é? Que, aliás, não é por acaso que o Descartes andava sempre à procura e pôs isto na sociedade, à procura da coisa certa e indubitável, não é? Quando as pessoas começam a duvidar da coisa certa e indubitável, começam a ficar disponíveis para a mudança. E essa viragem, de algum modo, deu-se a partir de meados do século XX, com autores daqueles que eu conheço, obviamente, com Edgar Morin, muito importante, com o Arthur Koestler, muito importante, conforme eu já disse, referiu o conceito de Antoine, com Beat Chardin, por exemplo, com Piaget, etc. Ora bem, eu tinha 28 anos nessa altura, tinha 28 anos, tinha sido marxista, digamos assim, tinha estado no Partido Comunista. E quando alguns desses autores começaram a vir às mãos, digamos assim, eu comecei a dizer, isto está errado. Isto está errado. Isto não está certo. Iniciou-se, digamos, uma maratona, e este é um ponto em que eu queria fazer aqui uma situação histórica, digamos assim. Iniciou-se uma maratona em que eu vou tentar perceber até que ponto é que realmente esse paradigma dominante está errado. E tive que fazer uma retrospectiva de todo o desenvolvimento do conhecimento científico até ao século XVI. Eu disse, olha, o erro está aqui. O erro, realmente, o paradigma da estrutura genética. Começo então a construir a teoria do campo minoritário, mas eu não sabia onde ia dar, nem fazia ideia até onde é que iria com estas coisas. E começa-se a ficar sensível também às grandes correntes da tradição esotérica. E começa a perceber que pode haver uma convergência entre o saber da tradição esotérica e que podemos ir aí colher informação criativa que nos permita, de algum modo, resolver um grande problema, esse tal grande problema dos paradigmas que informa a ciência oficial até ao século XX. Agora, portanto, a teoria do campo unitário nasce dessa convergência e da descoberta, digamos assim, por mim, na medida do possível, porque estas coisas, o saber que vem do plano que vem da tradição esotérica também é muito, não é um saber que esteja aí muito estruturado, ele exprimia-se através de símbolos, por exemplo, na alquimia, simbologia, por exemplo, da antiga filosofia chinesa, da Cabala, das várias tradições, dos templários, das catedrais templárias, etc. Portanto, não é um saber que esteja estruturado, ou que estivesse à altura estruturado. Não estava cientificamente estruturado. Portanto, eu, quando de algum modo digo que a teoria de campo comunitário não é minha, digamos assim, de algum modo foi inspirada, aparentemente estou a ser humilde, mas isto não é uma questão de humildade nem de orgulho, porque também era preciso fazer essa integração e isso estava feito. A teoria de campo comunitário apresenta-se já como uma obra de cariz científico, mas que, em termos cognitivos, ela deve muito, digamos assim, à cristalização deste pensamento que vem da tradição esotérica, desde o Antigo Egito, e da dinâmica de ruptura que já existe na ciência em meados do século XX, com autores que vão pondo em causa
esse desenvolvimento. Agora, portanto, nós definimos aqui dois paradigmas fundamentais. Um paradigma que informa todo o conhecimento científico até o século XX e um paradigma que, de algum modo, é novo, ou apresenta-se como inovador na teoria do campo imunitário, que é o paradigma, a lei é consubstancial do sistema. Agora, e as pessoas, se quiserem, podem colocar as suas próprias questões. O que é que muda com esta mudança de paradigma? O que é que na sociedade pode mudar com esta mudança de paradigma? Eu vou-vos dizer uma coisa. Muda tudo. Muda tudo. Uma pessoa, ao deixar de pensar em termos de a lei que regula o sistema é exterior ao sistema, é uma espécie de motor de um barco com motor fora de bordo. Né? O motor não está integrado no barco, está de fora e impulsiona o barco. O Deus construtor do universo é uma espécie de relojoeiro, mas ele não se consubstancializa no universo. O que é que muda em termos de sociedade? Muda todos os conceitos. Muda, por exemplo, em termos de tecnologia. Passamos de uma técnica mecânica para uma possível tecno-orgânica. Para até a possibilidade de construir organismos, pela imitação da natureza. Em termos de linguagem, por exemplo, nós temos hoje uma linguagem que é aceita pela ciência como dominante, que é uma linguagem digital. As pessoas, antes, por exemplo, nas comunicações, utilizavam-se a linguagem analógica. Passou-se para uma linguagem digital e, portanto, isso foi um grande progresso. Mas o verdadeiro progresso não é eliminar a linguagem analógica. A linguagem analógica existe na natureza e não é possível eliminá-la. Não é? Mas também não é possível eliminar a linguagem digital, porque a linguagem digital também existe na natureza. Agora, o que é que esta sociedade ainda não fez e que pode resultar, e que é um dos grandes pontos fundamentais para a sociedade?